Assalamu alaikum, eu sou Karine Garcês, sou de Antônio Diogo, distrito de Redenção, a primeira cidade do Brasil a libertar as pessoas escravizadas. A minha história, que começa no Antônio Diogo, ela começa com a história também de luta, né? Meu pai, ele era um funcionário público federal que foi atingido pela hanseníase. Então ele foi para Antônio Diogo para fazer o tratamento lá e a minha mãe o acompanhou. E lá nós nascemos, né? Eu e os meus outros 3 irmãos. E desde cedo a gente aprendeu a lutar contra os preconceitos, né? Porque eu, como filha de uma pessoa atingida pela hanseníase, era sempre pensada ou falada ou chamada de filha de leproso, né? E desde cedo a gente aprendeu a lutar contra essas coisas. Meu pai era a liderança política na região também. Minha família era católica. Eu fiz crisma, comunhão, participei de grupo de jovens da igreja. Estudei escola pública, estudei escola particular também. Na minha infância passada para a adolescência, né, que era período de ditadura militar ainda, e a influência dos coronéis na cidade, a gente lutava contra esses domínios, né? Meu pai era uma pessoa que ia fazer oposição. E aí eu fui crescendo nesse contexto, né? Teve as secas, tinha as de 82, por exemplo, uma das mais fortes que eu lembro. E a gente fazia muita campanha de solidariedade, de apoio às pessoas que estavam sofrendo com aquela seca. A minha família, meus pais sempre nos ensinaram a olhar o outro e a dividir com o outro, né? Então, a gente tinha sempre esse contexto na cidade, em casa, né? E a minha casa era sempre de portas abertas para todos, não tinha diferença de classe, de cor. Todo mundo era muito bem recebido. E aí a gente, dentro daquele contexto, né, a gente tinha um limite na cidade de estudo. Então eu vim para Fortaleza para continuar os estudos e para tentar chegar à faculdade. E aí aqui a gente começou a construir nossas vidas, que foi também depois que meu pai faleceu, que eu vim para Fortaleza. Como seu coração viajará para Deus se ele está acorrentado por seus desejos? Essa é uma frase de Ibn Arabi. Eu conheci o Islã, né, na escola, quando eu era criança. Depois, em adulta, voltei a pesquisar sobre a religião. Porque a religião que eu praticava, que é o catolicismo, eu não me sentia contemplada espiritualmente. Não estou criticando o catolicismo, estou falando da minha conexão. Eu não me sentia muito conectada, foi por isso que me despertou esse interesse de buscar conhecer outras religiões e aí voltei para o Islã. E cada vez que eu estudava o Islã, que eu aprendia algo sobre a religião, sobre as escrituras, né, o Alcorão, cada novo aprendizado era como se eu tivesse me encontrando numa floresta, se eu tivesse perdido na floresta, e cada aprendizado ele me mostrava um caminho para sair daquela floresta. É como se eu estivesse mapeando aquela floresta e sabendo como transitar ali, como sair daquele tempo perdido ali, que eu estava perdida naquele espaço, né? E aí, nesse conhecimento, né, do Islã, eu passei também a me conhecer melhor. E nesse me conhecer melhor, me transformei, eu melhorei muito. E que é isso, melhorei no sentido não que eu fosse uma pessoa ruim nem nada. Eu melhorei no sentido de aqueles ensinamentos morais que eu tinha da minha família, que veio da minha família, eles foram mais fortalecidos. E a própria minha visão de mundo também, ela se transformou, sabe? Eu passei
eu me transformei como um todo. É até difícil assim, dizer o que o Islã trouxe para mim, né? Porque ele como se tivesse trazido uma nova vida, uma nova forma de ver o mundo. E de me ver também, né? De lidar com as questões pessoais e com as questões sociais. A minha relação com as pessoas também mudou muito. Porque ele me trouxe essa questão do autoconhecimento, né? De uma relação, e da minha relação, e me fez compreender qual é a minha função nessa sociedade. De trazer para mim, assim, o que você quer ser para essa sociedade. Você quer ser um agente transformador ou você quer apenas passar por esse mundo? Então, a religião, o conhecimento do Islã me trouxe isso. E é muito o que prega o Islã. O Islã prega o quê? Você é um ser social. E como um ser social, você tem uma importância e você tem um poder de transformação dessa sociedade, desses lugares onde você está. E como você quer ser vista por você mesmo, não é pelo outro. É por você, como você quer ser vista por você. Você se olhar assim, dizer, e se ver, eu quero me ver como. Qual é o equilíbrio que você quer trazer para a sua vida, para o seu dia a dia, para os seus pensamentos, para a sua saúde mental? Qual é esse equilíbrio que você quer? Então, o Islã me trouxe isso. O conhecimento da religião me trouxe isso. E para mim é muito gratificante, assim, eu não me vejo de outra forma. Eu não me vejo sem seguir esses caminhos, sabe? É como se eu abandonar esses caminhos que o Islã me mostrou, é como se eu estivesse abandonando a mim mesma. Eu acho que isso é a importância da religião, da sua fé, da sua espiritualidade. E o Islã, ele é muito certo nisso. Ele é um agente de transformação social, de transformação do ser humano. É para melhorar. Tudo que tem no Alcorão não é para te trazer medo e esse Deus opressor, né, de repressão. Não. Ele tudo que está ali, que está te escrevendo, está te trazendo conhecimento para que você melhore como pessoa. Não é uma consciência individual, porque o Islã ele é coletivo. Tanto que a ideia de uma. O Islã ele não tem essa questão da consciência individual. A sua consciência sobre você, ela acaba sendo uma consciência sobre você em função e como você quer ser nessa sociedade. Uma quer dizer, uma é uma palavra inclusive feminina, uma quer dizer comunidade. E quer dizer mãe em árabe. Então essa mãe, essa família que se une, né? Então não existe, não tem essa ideia do Islã sozinho, de você ser muçulmana sozinho. O Islã ele sempre prega esse ser muçulmano em sociedade, em conjunto com outros, se fortalecendo no outro. Não necessariamente esse outro tem que ser muçulmano. Tanto que o Alcorão fala, os crentes serão salvos. Ele não diz que é o muçulmano que será salvo, mas os crentes. É todo aquele que crê. Todo aquele que coloca Deus como seu caminho como a sua luz, né? O seu destino, assim, é Deus. Deus está acima de tudo e de todos, né? E como é que você quer que esse Deus te veja? Ele quer te ver como uma pessoa acolhedora, você quer ser vista por ele como uma pessoa que acolhe, como uma pessoa que transforma essa sociedade numa sociedade melhor. E aí o Alcorão também fala assim, que Deus nos fez de etnias, línguas, nacionalidades diferentes, para que a gente se reconheça um no outro. Então, as diferenças que nós temos na nossa sociedade não é para nos dividir, mas para nos unir. Porque a partir do momento que eu me reconheço no outro, eu não tenho o outro como meu inimigo, eu nem tenho o outro como meu superior. E aí o Islã diz assim, o melhor dentre vós,
é aquele que é o que está no seu coração. E no íntimo do seu coração, só Deus é que sabe. Assim, o Islã tem 3 divisões principais: sunitas, xiitas e o sufi. Os sunitas, eles têm 4 escolas islâmicas, que são 4 escolas de jurisprudência. Os xiitas, eles têm 1 ou 2 escolas, e os sufi, eles têm várias escolas, que eu não lembro agora quais são. E aí o xiita quer dizer o quê? Partido de Ali. Aqueles seguidores que compreendem que o primeiro sucessor do profeta deveria ser da linhagem do profeta. No caso, Ali, que era o primo e genro do profeta, que era casado com Fátima, né? Os sunitas compreendem que a sucessão do profeta deveria se dar pela Constituição que foi estabelecida, que foi construída, que era do Conselho de Shura. Esse conselho são sábios que escolhem um representante e colocam em aprovação ao povo, como se fosse uma votação indireta. Eu aprovo essas pessoas e o povo diz qual que ele quer. Sabe? Mais ou menos assim. Então, os sunitas têm nessa questão política, né? Eles têm essa divisão. O sufi é uma corrente mais espiritualizada. Eles têm a questão da elevação espiritual, que nos outros não sejam também elevação espiritual. Mas tem são as questões mais de divisão, mas que não interferem um no outro no segmento da religião. Essa divisão ela vem acontecendo após a queda do Império Otomano, com a influência com a invasão do Império Britânico. E essas divisões, né, vão acabar dividindo o povo e criando o inimigo, né, o xiita, inimigo do sunita, do sufi. E aí a gente vem dessa nova consciência, esses novos muçulmanos, essa nova geração de muçulmanos que estão estudando e que estão se convertendo, eles vêm nessa compreensão de que eu sou muçulmano. Assim, essa geração de muçulmanos que estão se convertendo ou que já nasceram em famílias muçulmanas que vêm estudando dentro de uma outra perspectiva a religião, a gente acaba não se colocando nem como sunita, nem como xiita, nem como sufi. A gente se coloca como muçulmano, que é uma forma de dizer, nós somos todos um. A sociedade brasileira em si, ela é construída em preconceitos, né? Então, quando ela inferioriza as pessoas negras que foram sequestradas na África e trazidas para cá para serem escravizadas, há todo um projeto de uma potência, de uma ocupação, né, para dominação, e essa dominação, ela tem que ser, a sociedade tem que aceitar essa dominação. Então, existe um projeto. Então, você trabalha a educação, você trabalha inclusive a religiosidade, né, para inferiorizar o outro e normalizar essa escravidão, né? Por isso nós somos um país que fomos os últimos a entender que escravizar pessoas é errado, né? Mas que ainda hoje a gente tem esses processos de escravização moderna aqui no país. E o preconceito ele é uma construção de um poder político para dominar o povo. Porque quando um povo se divide e não se reconhece um no outro com as suas diferenças, é muito mais fácil daquele poder político manipular essas pessoas. Então é uma forma de manipulação, a forma de dividir e de controlar esses corpos, essa sociedade. Por isso o preconceito é estimulado, e quem combate o preconceito, ele é criminalizado, né? Quando você fala de criminalizar o racismo, então vem grupos de pessoas que são contra essa criminalização. Por quê? Porque eles querem ser livres para serem racistas, né? Então isso é o preconceito. Então o preconceito é um projeto político. E estimular o preconceito é um projeto político para dominar a sociedade.
E essa questão do preconceito está ligada também à religião. A religião é usada para gerar esse preconceito e essa divisão, né? Porque quando você tem uma dominação de uma única religião controlando todos esses corpos, né, da sociedade, esse poder político ligado ao poder religioso, ele facilmente vai controlar essa sociedade, e essa divisão, enquanto o povo está se ocupando em perseguir alguém que é de uma religião diferente da sua, né? Porque todos nós nascemos, a gente não vê diferença, quando a gente nasce, a gente não vê diferença um no outro. Essa diferença ela é construída, ela é formada na sociedade, né? Então, essas pessoas esse poder político que controla essa sociedade, a formação da sociedade, o que é que essa sociedade vê, o que ela ouve, a sua formação, né, seja religiosa, seja educacional, se ela é baseada no preconceito, você vai reproduzir preconceitos. Então, quando uma sociedade brasileira não reconhece que dentro da sua formação de sociedade existiam várias religiões, vários povos que tinham suas religiões, e aí entra o Islã, né, você está criando uma repulsa a essa população que segue essa religião. E a mídia faz um papel importante quando ela retrata, por exemplo, os conflitos que acontecem fora do Brasil, principalmente no Oriente Médio, na África. Ela reproduz isso criminalizando povos que estão sendo oprimidos, que estão sendo massacrados, né? E colocando a religião como se fosse ela que promovesse tudo aquilo, e não um imperialismo que invade esses países, que destrói esses países para se apropriar das riquezas desses povos, seja cultural, seja mineral, seja territorial, né? Então, o preconceito ele é um fator importante de dominação dos povos, né? E aqui no Ceará, infelizmente, a gente, apesar dessa sociedade tão diversa que nós temos, a gente é muito preconceituoso. E eu vivenciei isso como filha de uma pessoa atingida pela hanseníase e filha de uma mulher negra, e vivo isso por ter escolhido seguir o Islã. E quando você não tem uma formação educacional que te mostre que essa sociedade é formada por pessoas negras e por pessoas de segmento de religião islâmica, porque os negros que aqui também estiveram, eles também eram muçulmanos, assim, em sua maioria. De onde é que vem a nossa xilogravura? De onde é que vem o nosso repente? De onde é que vem o cuscuz, que é patrimônio nacional? Quem foram os primeiros as pessoas que estavam navegando os barcos do Pedro Álvares Cabral? Então, todas as pessoas eram muçulmanos, eram os mouros islâmicos e que vieram para cá, que foi na comitiva do Pedro Álvares Cabral. Então, essa xilogravura, o repente, o cordel, tem raízes islâmicas nessa cultura, nessa nossa cultura, né? O cuscuz, o café, a buchada. Então, eu posso falar aqui de inúmeras coisas que é da nossa cultura e que tem raízes islâmicas, de povos que eram islâmicos. A pessoa que é preconceituosa, ela fala muito mais de si do que da sociedade em si. Ela é uma pessoa ignorante, né? Uma pessoa manipulada, e que precisa... Tem gente que gosta de ser preconceituoso, né? Que ele quer ser preconceituoso, e aí mostra o caráter da pessoa. Então, dependendo do tipo de preconceito, você consegue argumentar e consegue instruir a pessoa de que ela pode mudar, se ela compreender quem eu sou, a minha fé, ela não vai deixar de ser quem ela é, mas ela vai se reconhecer ainda mais. E tem pessoas que não dá para você tentar dialogar e
ensinar a pessoa que ela está sendo preconceituosa. Então, nesses casos, o certo é você usar a lei, né? Então, por isso que hoje a lei hoje da questão do preconceito, a gente engloba muito o racismo religioso. Porque o racismo religioso ele está interligado a não só a religião, mas também a raça, mas também a etnia, mas também a classe social da pessoa, né? Então, a gente sempre coloca, a lei hoje já compreende isso, a questão do racismo religioso. E a pessoa que está sofrendo preconceito, eu sempre digo para a pessoa, não se cale, lute. E as lutas podem ser várias, você pode dialogar, como eu falei com a pessoa, você pode buscar seus direitos na justiça, denunciar o preconceito, você pode participar politicamente para tentar fazer com que as leis elas sejam mais rígidas e que o Estado em si também não haja de preconceito, né? Porque muitas vezes, por exemplo, nós muçulmanos, quando a gente vai buscar nossos direitos, a gente é também negligenciado nos órgãos de competência e somos tratados de forma preconceituosa nesses órgãos. É uma jornada árdua, mas que a gente não pode parar. Tem que seguir em frente. E tem que, pela educação, então, por isso eu vou nas escolas, muitas vezes, fazer quando sou convidada, né, fazer palestras sobre a liberdade religiosa, conversar com outras lideranças religiosas, de outras denominações religiosas, para a gente construir um diálogo interreligioso em que a gente se reconheça um no outro, e que se una para fortalecer esse discurso de que Deus é um só e a forma como cada um chega a Deus é diferente. Dependendo da classe social, você tem uma pessoa preconceituosa e arrogante, porque ela se acha superior a você, porque ela se acha superior a você em questão de classe e em questão de intelectualidade. E numa classe social mais baixa, os preconceitos são mais como reprodução do discurso que ela vê na igreja, na mídia. E essas pessoas são muito mais abertas a você dialogar e conversar do que uma pessoa de uma camada social mais alta. Quando eu me tornei muçulmana, a minha profissão, aquilo que eu exercia, eu comecei a não poder mais, porque como eu era representante comercial, as empresas não me recebiam mais por conta do uso do véu, né? Eu escolhi usar o véu como uma forma de identidade política e religiosa, né? Então eu já não conseguia mais vender os produtos que eu representava. Então tive que sair, procurar outra profissão. Isso eu voltei a fazer artesanato, que eu já fazia quando era criança, aprendi criança, né, em casa, na escola. E aí depois eu fiz uma viagem internacional, foi a minha primeira viagem internacional, que foi a Arábia Saudita, que eu fui fazer a peregrinação à Meca. E lá eu me descobri fotógrafa. E de lá eu fui para a faixa de Gaza fazer um trabalho de ajuda humanitária. Então lá reforçou ainda mais essa ideia da fotografia. Foi a minha primeira aula de fotografia, foi lá com um professor da universidade da faixa de Gaza. E comecei a fotografar crianças em situação de refúgio, a situação das pessoas sob ocupação, sobre conflitos. Voltei para cá, para Fortaleza, e continuei estudando, né? Atualmente eu moro em Caucaia. E aí eu fui estudar fotografia, estudei cinema, fiz vários trabalhos em fotografia. Voltei para o Oriente Médio, e aí eu fui para a Síria, fui para o Líbano, Turquia, fotografar crianças em situação de refúgio, que gerou uma exposição que chama Infância Refugiada. E depois dessa exposição eu fui a primeira fotógrafa no Ceará a usar fotografia tátil, tem que lembrar disso, que foi a primeira exposição no Ceará que teve fotografia destinada a pessoas cegas, que é um projeto da Universidade Federal do Ceará,
que eu abracei esse projeto e trouxe para a minha exposição. E dessa exposição nasceu o livro Infância Refugiada, Retratos de um Conflito. Continuei estudando fotografia, continuei estudando cinema, fiz outros trabalhos, percorri o Brasil com essa exposição e também lançando esse livro pelo Brasil. Fotografia para mim é antes de tudo você você captar uma imagem, é como você congelar um tempo, né? Um lapso de tempo ali que você tá de vida, né? É você não deixar esquecer aquilo que aconteceu. É também uma forma de você de denúncia, né? Que é no caso da fotografia documental. Além do registro histórico, é também um chamamento à sociedade a refletir sobre as suas ações, sobre os percursos, os caminhos que essa sociedade está seguindo, né? Consciência e educação, né? Que aí sobre a vida, nossa vida em geral, né? Trazer à luz coisas que não nos chegam, né? E chamar a reflexão, né? A fotografia é isso, né? Chamar a reflexão e uma memória que você não vai permitir que seja apagada. A fotografia faz parte da cultura, né? E a fotografia faz parte da nossa vida, né? São memórias que a gente, seja qual for o momento que aconteceu, a gente está sempre ali querendo fotografar, querendo registrar, querendo guardar, né? E dentro de um contexto social, a fotografia ela vem para é como um espelho, nos mostrar, né? Para a gente refletir sobre o que está acontecendo. A minha principal influência fotográfica foi o Ruslan Salem, que é um fotógrafo palestino, que foi meu professor de fotografia, meu primeiro professor de fotografia. E ele é um cara fantástico, assim, a fotografia dele, o olhar dele, a forma como ele vê a fotografia, ele é para mim uma super referência, uma das melhores referências que eu tenho de fotógrafos nessa área documental, em áreas de conflito, é o Ruslan Salem. E tem várias mulheres fotógrafas palestinas também que eu gosto muito. A Ságida, tem a Mária. Eu tenho uma fotógrafa iemenita que eu esqueci o nome dela agora, que eu acho muito legal o trabalho dela, mas infelizmente a memória falhou agora com o nome. E aqui no Brasil, trazendo aqui para o Brasil, a primeira influência que eu tive, pensei muito aqui em nós, né? Nós cearenses, a gente tem um processo fotográfico muito interessante, de muita qualidade. Então eu gosto muito do trabalho do Tiago Santana. É uma fotografia que me inspira bastante, é um fotógrafo que me inspira bastante. Tem o Beto Skeff, que eu sou apaixonada pelo Beto. O trabalho do Beto é maravilhoso. O Luiz Alves também. Tem a Priscila. Nossa, tem tanto. Eu vou falar aqui um monte de fotógrafos aqui do Ceará que eu acho assim, maravilhosos. Tem um grupo de fotógrafos cearenses aqui, que é um grupo de mulheres que luta muito pela identidade fotográfica. Porque, infelizmente, a fotografia é muito dominada por homens, né? E na fotografia de guerra, de áreas de conflito, principalmente. Eu posso usar a fotografia para chamar a crítica
sobre um contexto social. Eu posso usar a fotografia para registrar e denunciar violações de direitos humanos. Eu posso usar a fotografia para um momento de alegria, registrar um casamento, uma festa, um nascimento, alguma coisa. Mas eu também posso usar a fotografia para manipular a realidade, né? Eu também posso usar a fotografia para isso. Depende das intenções de quem está fotografando e do discurso, do que você quer dizer com aquela fotografia. E quando eu digo que fotografia é vida, é porque ela pode transformar a vida das pessoas. Ela pode transformar uma sociedade, dependendo da forma como ela é utilizada. E vida é tudo aquilo que se move, não necessariamente andar, né? Mas a fotografia, aquela foto está estática, mas ela pode mostrar um movimento social, um movimento daquela sociedade para que ela sai daqui para chegar ali, né? O movimento de uma família, né? Que saiu, que está se movimentando dentro daquele contexto social, sobrevivendo ou vencendo aqueles contextos, ou modificando, fazendo parte da modificação daquele contexto social. E falar de vida é, como eu falei, é tudo que se move, tudo que está ali, que se transforma, né? Porque a vida é se transformar a cada dia. E não permanecer naquilo que se é sempre, né? Nasci aqui, nasci assim, vou morrer assim. Não. A vida, ela se transforma. E o que você está fazendo nesse caminho para se transformar e transformar o local onde você está? Como você caminha nessa sociedade, nessas micro-sociedades em que a gente vive, né? E quais as transformações que você está fazendo. E a gente está falando de fotografia, mas essa fotografia de um equipamento e tudo, mas a gente pode ter a fotografia da memória. Nosso cérebro, ele fotografa, tanto que a gente lembra de certas coisas e outras não, outras são muito nítidas, outras não são tão nítidas, porque são processos fotográficos do nosso cérebro, da nossa mente, para fazer a gente lembrar, né? Para a gente memorizar. Quando você come uma comida e aquilo te remete, aquilo vem uma fotografia na tua cabeça de uma memória afetiva que te trouxe a partir daquele alimento. Então, por isso que eu falo fotografia é vida, porque ela, dependendo de como você vê essa fotografia, ela pode ser a de um equipamento, como pode ser a que está ali na sua memória, no seu cérebro. Agora, no período da pandemia, eu lancei um livro sobre redenção, a história da África, a história dessas pessoas que descendem, das famílias que descendem das pessoas que foram escravizadas lá, resgatando essa memória de redenção a partir das pessoas que foram escravizadas e não das pessoas que escravizaram, né? Que são pessoas, inclusive, um grupo importante da história que é esquecido, né, de ser falado. Então, eu faço esse trabalho, né, essa pesquisa, né, sobre refugiados, sobre a memória africana na nossa cidade, sobre essa luta contra os preconceitos, a luta feminista também, né, de direito das mulheres, igualdade das mulheres, de direitos, de liberdade religiosa, né? Eu milito também nessa questão da liberdade religiosa, algo que é tão importante na nossa vida e que e para algumas religiões é tão caro seguir, né? E isso inclui nós muçulmanos, principalmente as mulheres muçulmanas, que são privadas do seu trabalho, da sua profissão, porque decidem usar o véu ou simplesmente porque se apresentam como uma muçulmana, mesmo não usando o véu. Tem caminhado nesses debates, nessas lutas, né, de direitos e de uma abertura da sociedade
para reconhecer essa diversidade, né, de pessoas, de credos, de línguas, de tudo isso que faz parte da nossa cultura, né? A cultura cearense, ela é formada pela influência de vários povos, né? Então, acho que a gente tem que pensar isso e tem que lutar para que a sociedade compreenda que nós somos frutos de um processo de mistura de povos, de credos, de línguas, de culturas, para que a gente possa realmente ser esse arar de luz. Campos de refugiados são o quê? São locais em que são destinados a acolher pessoas que estão fugindo de um conflito ou estão fugindo de perseguição política, religiosa, porque o refugiado é um solicitante de refúgio, é um solicitante de abrigo. E dentro da nomenclatura, ele é uma pessoa que está sendo perseguida por seu credo, por sua etnia, posição política, orientação sexual ou guerra. Então, são essas questões que geram a pessoa em situação de refúgio. E esses campos de refugiados, eles são considerados temporários, né? E essa temporalidade, né, seria enquanto termina ali aquele conflito, ou então enquanto os governos conseguem resolver essa questão da perseguição política, religiosa. Porém, as coisas não funcionam assim na realidade, né? Então, você tem, por exemplo, os palestinos estão há 70 anos em situação de refúgio. Então, você tem 6 milhões de palestinos refugiados no mundo. Você tem é bom frisar, antes que eu esqueça, que dos cerca de 39 milhões de pessoas em situação de refúgio, 85% dessas pessoas estão nas periferias do local onde acontece esse conflito. Elas não estão enchendo a Europa, como a mídia fala, a Europa, a crise do refugiado na Europa. Não. Você tem, por exemplo, a Etiópia e o Quênia. O Quênia é o país na África com o maior número de refugiados. Você tem ali no Quênia em torno de 7 a 8 milhões de pessoas em situação de refúgio. País pobre, né? País periférico. E você tem o Líbano. O Líbano tem, para cada 5 libaneses, 4 pessoas são refugiadas. 4 são refugiados. Então, o número per capita de pessoas em situação de refúgio no Líbano é quase igual ao da população. Já foi maior, porque no auge do conflito na Síria, o Líbano tem 4 milhões de habitantes, ele recebeu 2,5 milhões de refugiados na leva, né? E você tem os refugiados históricos no Líbano. Esses campos de refugiados são, para não me estender, são esses locais, né, geralmente periféricos, que ficam na periferia das cidades, sem estrutura, né? São lonas que são distribuídas para a população, para elas ficarem ali, aquelas pessoas em situação de refúgio. Ou então uns contêineres de ferro, e aí você tem, por exemplo, no período do verão, o plástico e o ferro. Você tem um verão que dá 46 graus. Você tem mulheres, idosos, crianças vivendo ali naquele contêiner de ferro ou de plástico, ou na barraca de plástico nessa temperatura. Quando você tem o inverno, você tem temperaturas abaixo de zero, você tem neve, e as pessoas estão dentro de uma barraca de plástico, sem nenhum tipo de condição de aquecimento. E aí você tem um número grande de crianças que morrem congeladas, de idosos que morrem congelados no período do inverno. Então, a situação não tem saneamento básico. E esses campos de refugiados, eles diferem de local para local, de país para país. Por exemplo, no Líbano, né, eu falei da questão dos campos temporários, e muitos desses campos eles estão numa área que foi alugada. Não foi o Estado que emprestou o terreno, porque o Líbano é pequeno, então eles alugam áreas de uma fazenda, ou então aquele fazendeiro
destina aqui um pedaço ali daquela fazenda dele para colocar esses refugiados, e ele usa essa mão de obra em troca do abrigo, sem nenhuma condição humana básica. Aí você tem os refugiados palestinos que construíram, né, devido ao tempo. Você tem refugiados palestinos de 48, de 46, de 48, de 63. Então, eles estão há mais tempo. Então, esses campos de refugiados, eles são de alvenaria. Na Síria, você tem esses campos de refugiados que são esses contêineres de ferro ou de lona. Ou então, prédios que foram alugados por alguma ONG para colocar esses refugiados. É muito diverso, mas sempre na periferia. E muitas vezes a criança não consegue ir para a escola porque a escola é gratuita. Vou dar um exemplo aqui na Turquia. A escola é gratuita, mas o local onde ela está refugiada é longe da escola, ela tem que pagar o transporte. E a família não tem dinheiro nem para comida. E qualquer dinheiro que entra, ela vai garantir o quê? O alimento. E aí a criança acaba ficando fora da escola por conta dessa problemática, né? Então, vamos pensar assim, para ficar mais próximo, para a gente compreender o que é um campo de refugiado. Uma periferia, uma favela daqui da região de Fortaleza, região metropolitana ou da periferia de Fortaleza, ela é muito parecida com um campo de refugiado, seja no Líbano, na Síria, na Palestina, na Turquia e na África. As barracas de lona, de plástico. Aí na África você consegue, por conta da questão rural, você consegue ser aquelas barracas de pau a pique, né, que a gente tinha aqui muito. Mas trazendo para a nossa realidade, é você visitar uma área de ocupação, um terreno que for ocupado, ou uma comunidade, uma favela aqui no Ceará. É muito parecido. E as situações de violação de direitos humanos são as mesmas. Saneamento básico, acesso à escola. Tem um relatório da Unicef, da Unesco, aliás, que chama-se Innocent Children. E esse relatório detectou que uma criança em situação de refúgio tem 10 vezes menos chance de completar sua educação que uma criança na periferia de um país em desenvolvimento. Para a gente compreender a dramática situação dessas pessoas que estão solicitando refúgio, né? E, infelizmente, o Brasil não se mostra esse país acolhedor, mas o Brasil não tem, assim, principalmente agora, uma política de acolhimento a pessoas que chegam aqui como solicitantes de refúgio. Nós tivemos agora uma leva de refugiados afegãos que chegaram no Brasil. Eles ficaram 2 meses dormindo no chão do aeroporto. Então, você tem uma mulheres grávidas dormindo no chão do aeroporto, 2 meses dormindo no chão do aeroporto, sem acesso à saúde, sem acesso a um banho, porque o banho no aeroporto é R$60, e eles não tinham como sair do aeroporto. Era só ir ao banheiro para fazer a limpeza das partes íntimas. E essa mulher só conseguiu sair do aeroporto depois que caiu na mídia e foi se cobrar. Então, ela já saiu do aeroporto com 9 meses e não teve nenhum tipo de atendimento médico antes disso. E aí, você imaginar se dormir no chão frio do aeroporto? Tem um rapaz de 14 anos, um adolescente, que pegou tuberculose de tanto dormir no chão frio do aeroporto. Na Síria, a gente foi fazer distribuição de alimentos e medicamentos na região em que as pessoas estavam morrendo literalmente de fome. E nós chegamos numa casa em que uma criança de 15 dias de nascida, ela morreu de fome, porque a mãe não tinha leite, não tinha água potável, porque ela também não tinha como se alimentar direito, estava também desnutrida. E a criança bebia uma água com sal e acabou morrendo. Morreu de fome mesmo. Mas tem outras coisas também que marcam, né? Eu encontrei uma criança de 12 anos que ele estava trabalhando para sustentar a família, porque o pai, devido ao conflito,
ficou paraplégico, uma bomba que caiu na casa deles. A mãe entrou em depressão, tinha crise de pânico, não conseguia sair de dentro da barraca. E ele se viu sendo obrigado a cuidar dos pais doentes e dos 2 irmãos menores. Então ele trabalhava para sustentar a família. E era uma criança assim, que não, a infância dele se perdeu. Eu estava conversando parecia que eu estava conversando com um adulto, tá? Da consciência que esse menino de 12 anos tinha. Eu cheguei na barraca de um campo de refugiados e ele só tinha um chá e um pão dormido para comer naquele dia. E eles fizeram questão de dividir comigo. E eu fiquei assim, eu não queria receber, mas ao mesmo tempo eu lembrei que a cultura deles é essa. O que tiver em casa, se chegar uma visita, seja esse pão dormido e esse único chá, eles dividem. Se você recusar, é como se fosse uma desfeita. Que me lembra muito o interior, né? Vai pro interior e você recusa uma comida que a pessoa já acha que você está desfazendo dela, né? Tem muito... E aí a gente se reconhece, né? Essa questão do se reconhecer no outro, né? Reconhecer a sua cultura no outro. Tem muita coisa linda que a gente encontra aqui de compartilhamento, de união, sabe? De que se um conseguir uma cesta básica, vamos trazer para cá uma cesta básica, ele não vai ficar para ele sozinho, ele vai dividir com um amigo que está na outra barraca. Eles vão ali se dividir, se encontrar. Por exemplo, uma mulher conseguiu um emprego, né? E ela precisa deixar as crianças, a amiga cuida dos filhos dela, para poder ela ir trabalhar. Então tem muito desse compartilhamento, sabe? De se unir, que é para poder sobreviver. Se um conseguir uma coisa melhor, vai dividir. As crianças são muito assim também, reproduzem muito isso, sabe? Do compartilhar. Eu tenho, mas eu vou compartilhar contigo, de dividir com o outro. Isso é muito importante, isso é muito interessante. E faz com que eles tenham essa força de um protege o outro, e faz com que eles tenham força para continuar, né? E ter esperança de que vão sair daquela situação em que foram colocados. Né? As guerras são imperialistas, né? Então é o imperialismo querendo dominar e destruir outros povos para se apropriar das suas riquezas. E aí a gente tem a questão geopolítica, que nada mais é do que o imperialismo querendo impor a sua hegemonia sobre outros povos, né? Por isso, a mídia tem um papel tão importante de criminalização e de inferiorização de outros povos, né? Porque quando você cria esse discurso, né, do bárbaro, e você cria esse discurso de levar a democracia, que o outro não é democrático, você cria justificativas para que a sua população aceite as barbáries que você faça, né, que você vai fazer. Aceite que seus filhos vão para uma guerra achando que vai para libertar, né, uma ameaça, e essas ameaças são construídas. Então o imperialismo ele tem esse papel muito importante. E ele usa muito a mídia, os recursos da mídia. Então você tem os filmes de Hollywood com os heróis, né, de guerra, que são sempre ocidentais, e o Oriente sempre o bárbaro. Quem fala muito bem disso é o Eduardo Said, no livro dele, Orientalismo. E as guerras, elas têm sempre esse contexto, né, de dominação de povos e suas riquezas, sua cultura. A minha visão sobre as guerras são isso, né? E nós somos usados como massa de manobra para ampliar a hegemonia de poder de um pequeno grupo de homens que querem essa ideia de dominar o mundo, né? E aí você tem... Eu lembro quando era criança e tinha a história
quem era, como, era o lado do bem e do mal, né? O capitalismo era o bonzinho, o comunista era o pacto com o diabo, né? E era o que ia comer criancinhas. E hoje, quando eu vejo as pessoas caindo ainda nesse discurso, eu fico, gente, no meu interior a gente não tinha nem televisão, não tinha nem luz. Era justificar o povo acreditar nesse discurso. Mas hoje, com tanta acesso à informação, a pessoa acreditar nesse discurso, né? Mas, infelizmente, é isso que tem acontecido. E aí as guerras para mim são isso. São um grupo pequeno de homens querendo dominar, principalmente as mulheres, que são as principais afetadas nesses conflitos, né? E a mulher é sempre usada em seu discurso, aí eu trago para o Islã, né? Nós, mulheres muçulmanas, a gente é sempre usada como as submissas e as que precisam ser resgatadas. Então, assim, eu vou te arrancar o teu véu, para que eu sou a tua heroína, eu vou te arrancar o teu véu. Tu não fica calado, não fala nada, porque se tu falar, eu vou falar por ti. Então, nós mulheres muçulmanas, dificilmente somos ouvidas. E quando nos permitem falar, as pessoas tentam nos tirar nossos créditos, nos descredibilizar daquilo que nós estamos falando. Não, ela está falando isso porque ela é manipulada, porque ela não tem capacidade de pensar. E isso vem também a esses povos que têm suas terras invadidas, que têm seus países destruídos, né? Então é sempre, não, nós vamos lá destruir para poder levar uma democracia, né? Será que não dá para fazer uma governança global e uma cooperação internacional, já que você quer aquela riqueza? Então compre pelo preço que ela deve ser e não roubar a riqueza daquele povo, que nada mais é que isso. Como seu coração viajará para Deus se ele está acorrentado por seus desejos? Essa é uma frase de Ibn Arabi.